Vamos nessa! Vamos lá, vamos falar então já, não vou ficar enrolando muito não, vamos falar aí sobre a notícia aí, né, ou sobre o relatório do Pentágono aí. Eu tenho dois sites aqui pra gente falar, né. Tem um site da Swan aqui que fala, né, que é é um rebate, né, eles estão rebatendo aqui essa história aí, e tem essa da Tech Republic aqui que também tá falando sobre o assunto, e a gente ainda tem aqui também o relatório da Trail of Bits aqui. A Trail of Bits foi a empresa que foi contratada para fazer essa avaliação aqui, né? E trouxe essas pretensas vulnerabilidades do Bitcoin, tá? A gente vai falar sobre isso aqui. E aí depois a gente fala sobre gráfico e outras coisas. Mas basicamente, turma, eu vou pegar pelo da Swan aqui, que é mais fácil de pegar os pontos principais que eles disseram aqui. Já vamos lá, então. Primeira coisa que eles disseram aqui, né? Eles fizeram uma avaliação de uma série de coisas. Tem algumas coisas que eles falam aqui que realmente não são falhas, mas são pontos que não são tão positivos, vamos dizer assim, mas que não, na verdade, não representam de verdade um risco para a blockchain, né? Tanto é que muitos desses pontos já existem desde o começo da blockchain, e isso nunca se conseguiu utilizar essas questões aí para atacar de verdade o Bitcoin, né? Mas vamos lá. A primeira reivindicação que eles fazem aqui, né? O primeiro ponto que o relatório aponta é o seguinte: cada blockchain amplamente utilizada tem um conjunto privilegiado de entidades que podem modificar a semântica da blockchain para potencialmente alterar transações passadas, né? O que isso aqui está querendo dizer para a gente, tá? Vou voltar aqui. A primeira reivindicação que o relatório do Pentágono faz, né? Vamos lembrar uma coisa, não foi o Pentágono que fez o relatório, primeira coisa. A segunda coisa, né, que mesmo que tivesse sido o Pentágono e tivesse sido feitas essas observações, isso não significa que a gente tem que se preocupar com essas coisas, mas vamos lá. A primeira reivindicação que eles fazem aqui, né, que é essa questão da blockchain, eles estão dizendo o seguinte, que existe um número pequeno de desenvolvedores, isso é verdade, não existe um número gigantesco de desenvolvedores em nenhuma blockchain, né? Talvez esse seja o ponto maior esse seja o maior ponto de centralização dentro das blockchains, né? Dentro dos projetos de cripto, e no caso do Bitcoin isso não é diferente, né? Mas você tem um grupo reduzido de desenvolvedores que são aqueles que fazem as proposições de alteração no Bitcoin, né? E como eles são poucas pessoas, em tese, segundo o que o artigo está falando aqui, né? O relatório está falando, como tem um conjunto pequeno de pessoas aí, eles poderiam implementar alterações no código que poderiam alterar, por exemplo, a blockchain numa transação passada, né? Eles fariam alguma alteração no código fonte do Bitcoin. Lembrando, tá, pessoal, Bitcoin é um software, né? Antes de qualquer coisa, o Bitcoin é um software. Ele é um software que roda de forma descentralizada, a blockchain é descentralizada, mas ele é um software, e todo software pode sofrer alterações, né? E essas alterações precisam ser feitas por desenvolvedores de software, né? E fazendo essas alterações, esse grupo de desenvolvedores de software poderia eventualmente fazer uma modificação. É isso que eles estão acusando aqui, né? Falando que poderia acontecer. E aqui a própria Swan aqui está rebatendo isso, né? Por que isso é falso, né? Por que essa alegação aqui de que um grupo pequeno poderia fazer uma modificação no código? Porque, né, aqui está dizendo, isso não é verdade na prática, devido ao fato que os usuários executam nós, não são os desenvolvedores. Ou seja, primeiro ponto, os desenvolvedores do Bitcoin, eles podem propor uma alteração no software, né? E essa alteração poderia realmente, né, propor uma alteração que permitisse que eles, por exemplo, modificassem um bloco anterior de alguma forma, né? A gente sabe que pela própria tem dois pontos aqui. O primeiro deles o desenvolvedor poderia tentar alterar o código de alguma forma que permitisse uma alteração no passado. Só que isso seria quebrar a regra básica da blockchain, que é utilizar o hash como base de validação de um bloco para o outro. O hash, ele é uma tecnologia, é uma forma de verificar se um determinado grupo de informações não foi alterado, não foi modificado. Então, por mais que os desenvolvedores pudessem fazer uma alteração no código que, por exemplo, desligasse essa verificação do hash, né, isso quebraria completamente o Bitcoin como um todo. Então, vamos partir primeiro do princípio que não faz sentido fazer esse tipo de mudança no Bitcoin, não faz o menor sentido. E segundo,
Porque se quebrar a blockchain inteira, se quebrar a blockchain, o Bitcoin deixa de ter totalmente utilidade. Mas caso fosse possível, né? Vamos fazer uma alteração que eu consigo mexer num bloco passado, né? Que é o que eles estão falando aqui. Os desenvolvedores, eles simplesmente fazem o código do software. Mas esse código de software, ele precisa ser implementado pelos nós validadores e pelos nós mineradores, né? O Bitcoin tem dois tipos de nós. Você tem os mineradores e tem os validadores. Na verdade, tem um validador full node e o que não é full node. Tanto os mineradores quanto os validadores teriam que aceitar essa nova versão do código que foi implementado pelos desenvolvedores. Então, no final das contas, os desenvolvedores não têm tanto poder assim. O desenvolvedor pode fazer uma proposição de alteração, assim como foi a Segwit, assim como foi a Taproot, entre outras alterações que foram desenvolvidas ao longo da vida do Bitcoin, mas essas alterações só serão implementadas caso toda a rede, né, todos os mineradores e os nós validadores aceitem, ou pelo menos a maioria deles. Vamos lembrar, para quem acompanhou o ano passado, quando lançaram a Taproot, eles fizeram, para fazer o lançamento da Taproot, os desenvolvedores tinham lá que colocar uma flag no software, lá eles tinham que implementar uma alteração no software e todos os blocos que eles minerassem, eles tinham que colocar essa flag lá dizendo assim, ó, eu aceitei a Taproot. E caso acho que era 80% dos mineradores, não lembro qual era o percentual, mas caso 90% dos mineradores não aceitasse a Taproot, né, não desse essa flag, ela não ia ser implementada, ela ia ser jogada fora. E tinha lá um ciclo, né, que é o ciclo de alteração a 2048 blocos. Se não chegasse no fim desse ciclo e 90% dos mineradores não tivesse aprovado, não passaria. E no segundo ciclo lá já foi aprovado, já a maioria dos mineradores já tinha implementado, já tinha colocado a flag lá, e a Taproot foi implementada com sucesso. Então vejam, os mineradores têm que autorizar, têm que aceitar. Então não por mais que você tenha um grupo pequeno de pessoas que façam software, essa alteração no software precisa ser aceita por uma porrada de gente. Bitica do milhão, é clickbait isso aí? É clickbait. E tá escrito na thumb aí que contém ironia, hein? Contém ironia. Mas a gente tem que fazer. Ô Bitica, a gente tem que fazer essas paradas aí pra chamar a galera, né? Faz ainda mais no bear market, né? Mas vamos lá. Mas agora, voltando aqui falando sério. Então, primeiro ponto que eles colocam aí, que um grupo pequeno poderia alterar o software do Bitcoin e por isso fazer uma alteração, né? De novo, um grupo pequeno de desenvolvedores é verdade, não é um grupo grande. Isso é um ponto, sim, de centralização dentro do Bitcoin. Mas eles sozinhos não fazem nada. Eles vão colocar um código que, se os mineradores não baixarem, não instalarem e não utilizarem, né, a gente não tem como... se eles não autorizarem, você não consegue fazer essa implementação. Primeiro ponto importantíssimo aí, né, com relação ao Bitcoin, com relação à questão de desenvolvedores, é que os desenvolvedores precisam alterar o código e isso precisa ser aprovado amplamente pela rede, né? E se a rede não aprovar, não passa. Então, vamos lá. Os mineradores, eles são os principais... Vamos só entender isso aqui, até que isso vai pegar em outro ponto aqui, mas... Os mineradores, galera, do Bitcoin, eles têm um alto interesse financeiro, obviamente, de que o Bitcoin funcione, que ele tenha mais valor. Porque senão, eles vão jogar fora todo um investimento que eles fizeram em equipamentos, inclusive, que só servem para minerar Bitcoin. As máquinas ASICs que fazem a mineração de Bitcoin, elas não têm outra... Se você pegar aquela máquina e falar assim, vou usar ela para processar outra coisa, não funciona. Não funciona, né? Ela só funciona para Bitcoin. Então... como é uma máquina, o investimento é alto, né? É muito caro as máquinas de Bitcoin. E o investimento é feito antecipadamente, então o minerador tem que comprar lá as máquinas, investir, colocar grana antecipada, que ele pode ou não receber no futuro, né? Porque pode ser que o Bitcoin valha ou não valha. Então, para os mineradores, qualquer alteração que possa fazer com que o Bitcoin perca valor, automaticamente eles não vão aceitar. Né? Então, isso já quebra, assim, vem a teoria dos jogos nessa história toda mais, né? Automaticamente já não faz sentido. Então, vamos lá, a turma do desenvolvimento coloca uma alteração dessa que permite uma alteração de um bloco passado, os mineradores prontamente vão negar essa alteração, porque não faz sentido. Se você fizer isso, você vai destruir o Bitcoin. Né? Se você destrói o Bitcoin, ele perde valor. Se ele perde valor, o teu investimento todo foi jogado no lixo. Então não faz o menor sentido os mineradores aprovarem isso, muito menos os nós validadores que estão ali para ajudar a rede. Então, primeira premissa é falsa e quebrada, né?
Não tem nem como discutir mais esse ponto aqui. A segunda premissa que eles têm aqui é a seguinte: o número de entidades suficientes para interromper uma blockchain é relativamente baixo. 4 para o Bitcoin, 2 para o Ethereum e menos de uma dúzia para a maioria das redes. Proof of Stake, tá? Vamos lá. O que isso aqui quer dizer? O número de mineradores, né, o número as pools de mineração, né, as principais pools de mineração realmente são muito grandes. E o que ele está dizendo é o seguinte: se juntarem 4 pools de mineração do Bitcoin ou 2 do Ethereum, se essas 2 ou 4 pools, né, de um e de outro aqui se juntarem, elas conseguem parar de fazer validação. Elas podem começar a negar serviço e falar que não vão validar, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Ó, essa é uma alegação enganosa, né? Que o Bitcoin pode ser interrompido ao atacar as 4 principais pools de mineração. Primeiro, as pools de mineração não são mineradores. Isso é um ponto importantíssimo. Então, assim, você tem uma pool. Vou voltar um ponto aqui só para explicar o que é a pool de mineração, o que é um minerador. Minerador é uma pessoa, uma empresa que tenha uma máquina, uma ASICS, né, esse equipamento de mineração, que é o que fica fazendo a tentativa de quebrar os blocos do Bitcoin lá o tempo inteiro, né? Esse é o minerador. Eu e você, qualquer um aqui poderia ser minerador se tivesse dinheiro suficiente para comprar essas máquinas. Só que você sozinho, mesmo que você tenha bastante máquinas, né, se você tem um parque bom de máquinas ASICS, se você sozinho, a chance de você conseguir quebrar um bloco sozinho ainda é baixa, porque o poder computacional é muito grande, então a concorrência é muito grande. Então, para garantir que você tenha um retorno, né, e isso funciona, o Danny Torres está aqui também com a gente, né, no Ethereum é a mesma história, você sozinho com a sua rig de mineração, você tem várias placas de vídeo lá, você está minerando, você tem uma chance pequena de achar o resultado de um bloco e ganhar a recompensa por aquele bloco. Então, para você conseguir garantir, né, garantir entre aspas aqui, um rendimento no mês aí, porque você está investindo antecipadamente, pode ser que você receba um bloco ou não, o que os mineradores fazem? Eles se juntam em pools. Então vamos lá, eu me junto, eu sou minerador, eu tenho 10 placas de vídeo aqui, eu vou lá e me junto a uma pool de mineração que tem 1 milhão de placas de vídeo. Como vamos supor que todas as placas de vídeo sejam iguais e tudo mais, a minha participação em 1 milhão com 10 placas de vídeo, sei lá, é 0,1%. Então, o rendimento que todos os blocos que forem conseguidos como recompensa por essa pool, eu vou ter 0,1% de retorno dessa pool inteira. Então, assim, eu sozinho não preciso acertar um bloco. Mas se eu acertar sozinho um bloco, eu não recebo a recompensa. Ela vai ser entregue para todos os mineradores, né, para aquela pool de mineração, e a pool de mineração distribui no meu percentual de poder computacional. É uma forma justa, né, de você aumentar a sua chance de ter sempre blocos rendendo, né, porque se você ficar sozinho, você corre o risco de não receber bloco nunca. E assim todo mundo ganha. Essa é a ideia da pool. Mas a pool de mineração não é o minerador. A pool de mineração é um grupo de mineradores, é como se fosse um sindicato, é como se fosse uma... No sindicato não é a palavra certa, é como se fosse uma cooperativa. A cooperativa é a mesma ideia. Eu vou lá, eu produzo milho, só que eu sozinho para vender esse milho eu não tenho capacidade de vender, nem de entregar, nem de armazenar, nem nada. Eu me junto com um monte de gente que faz a mesma coisa que eu. E esse grupo, por ser maior, ele tem um poder maior de barganha. Ele ganha, tem uma possibilidade de ganhar mais. E aí as condições de negociação ficam melhores. Então faz sentido você se juntar num grupo para fazer. É isso que é a pool de mineração. E aí, o que acontece, né, que eles estão explicando aqui? Que juntando 4 pools de mineração, você destrói o Bitcoin, separa o Bitcoin, separa a rede, né? Mas como eu disse, agora os mineradores são uma força de trabalho distribuída, né? Cada um está num lugar de energia barata e tudo mais. E você pode, inclusive, né, caso você esteja numa pool que comece a obedecer regras governamentais, por exemplo, dizendo que eu não vou aceitar bloco X, bloco Y, todo mundo pode migrar. Eu vou para uma outra pool. Essa pool aqui não está fazendo mais, então vamos lá, só para voltar para o exemplo da cooperativa. Quando você se associa a uma cooperativa de alguma coisa, essa cooperativa tem as suas regras. Você tem um corpo de administração, né, que é a galera que toma as decisões, você tem a direção e tudo mais, e essa turma toma decisões. Se você não está satisfeito com a decisão que a diretoria tomou pela sua cooperativa, você sai da cooperativa e vai para outra. Né? É assim que funciona o mundo. E no caso das pools de mineração é exatamente a mesma coisa. Se uma pool de mineração é atacada de alguma forma, você não está satisfeito, você como minerador sai dela e vai para outra. Né? Isso inclusive aconteceu quando a China impediu lá, bloqueou, proibiu, né? Tornou crime fazer mineração lá na China. Então é isso, né? E outra coisa aqui, que o ataque tem que durar para sempre, né?
Porque assim que o ataque é interrompido, a mineração pode continuar como estava antes. E se o ataque a pools específicos estiver realmente durante muito tempo, é fácil para os mineradores se agruparem em pools ainda honestos, né? Alterando uma única linha de configuração. Então, assim, não estou satisfeito, a minha pool foi atacada, né? Ela, de alguma forma, o governo conseguiu cooptar a gente, fazer alguma coisa. A gente vai lá, se junta, faz uma nova pool e começa tudo de novo, trocando uma simples linha de configuração ali, muito fácil, muito fácil. Então, essa segunda premissa aqui, que é a premissa aqui, é um ponto importante que ele coloca aqui, né, a Swan coloca aqui, né, que essa é uma informação enganosa, porque ela dá como se fosse possível fazer isso, até tecnicamente, vamos lá, uma coisa é você poder fazer, outra coisa é você conseguir. Tecnicamente, realmente, se você atacar 4 pools de mineração, partindo do princípio que ninguém pode mudar de lugar, que ninguém pode fazer nada, aí sim, realmente, eu ataco 4 pools de mineração, eu consigo parar a blockchain. Agora, não é o caso. Não é o caso aqui porque a gente sabe que, por conta da teoria dos jogos, por outras coisas, não faz sentido, né? E outra coisa, essas 4 pools de mineração aqui precisariam se juntar, elas todas seguiriam as mesmas regras. Só que, vamos lembrar, cada pool de mineração é concorrente uma da outra, né? Porque todo mundo quer pegar o bloco para si. Quanto maior a pool, maior o número de blocos que ela consegue. Então, para ela, não faz sentido. Se uma outra pool saiu do jogo, para ela é melhor. Ela vai ter mais força computacional, ela vai conseguir ganhar mais dinheiro. Então, não faz sentido, né? O Eduardo Araújo mandou 5 aqui, deixa eu só ler rapidinho. É interessante para um governo se tornar minerador para ganhar Bitcoin e ter influência em futuras modificações? Governos poderiam ser a maioria da mineração? Eduardo, eu vou deixar para responder essa pergunta mais tarde, tá? Mas eu vou marcar aqui, depois eu te respondo. Bom... parece que o Diego não realmente não impactou, porque é mentira. É mentira e assim, a crise de confiança no mercado cripto já estava instalada, né? Talvez se a gente estivesse num momento um pouco mais eufórico, isso poderia fazer mais efeito, né? Mas basicamente assim, quem está ficando no mercado cripto no momento são as pessoas que já entendem minimamente. Então você diminui muito o efeito de notícias falaciosas como essa daqui, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Então, essa questão aqui do Bitcoin especificamente, que tem essa questão das pools de mineração, realmente não faz sentido, né? É uma informação enganosa. Mas eles estão falando aqui uma coisa que é verdade, né? Que a afirmação é verdadeira para outras blockchains, especialmente aquelas que executam sistemas de staking, já que a maior parte da participação está normalmente em grandes exchanges ou data centers centralizados e está na mão dos fundadores insider. E aí vem uma crítica aqui para o Ethereum, que está mudando para Proof of Stake. Porque enquanto você tem o Proof of Work, tudo isso que eu falei até agora é verdade. Mas quando você muda para Proof of Stake, aí você tem uma questão ali que pode prejudicar. Porque a tua criptomoeda está travada lá numa pool de mineração, numa pool, e eventualmente essa pool poderia ser atacada e de alguma forma eles impedirem, por exemplo, que você faça o saque. Eu não sei tecnicamente como isso poderia acontecer. Mas nos casos de Proof of Stake isso é um pouco verdadeiro, tá? Então isso inclusive expõe uma possível, uma futura fragilidade do Ethereum aí que está querendo mudar para Proof of Stake, tá? Mas beleza, então a primeira reivindicação quebrada, a segunda reivindicação também não faz sentido, pelo menos não para o Bitcoin. Vamos para a terceira reivindicação que eles fizeram aqui, ó. Para que um blockchain seja distribuído de forma otimizada, deve haver o chamado custo Sybil. Atualmente não há nenhuma maneira conhecida de implementar custo Sybil em uma blockchain sem permissão como o Bitcoin. O que é essa história do custo Sybil, galera? É o seguinte, quando você é um minerador e você, por exemplo, tenta fazer uma alteração em um bloco do Bitcoin ali, roubando, né, fazendo uma transação falsa, alguma coisa assim, né? O custo Sybil, então, é a história de que você precisa... Vamos lá, eu sou um minerador e eu tento fazer uma coisa ruim na rede, né? Eu vou lá e tento alterar um bloco. O que você pode fazer, né? Eu vou lá e identifico aquele minerador, né? Por óbvio, é uma carteira de criptomoedas, é um endereço de carteira. E eu digo o seguinte, cara, esse cara aqui tentou fraudar a gente. Eu vou pegar e vou bloquear ele. Eu falo para esse cara que não pode mais falar com a gente, né? Mais ou menos alguma coisa como você ter seu CPF cancelado. Você fez alguma merda aí, não pagou as coisas, não votou, sei lá que merda que você fez, e aí bloquearam o seu CPF. Você não pode mais usar o CPF. Essa é mais ou menos a ideia do Sybil aí. Eu vou até ler aqui essa parte, ó. Um ataque Sybil, né? É aquele em que alguém pode criar muitos nós que fingem ser nós honestos, mas na verdade são maliciosos, a fim de enganar um nó honesto para aceitar inválido dados falsos e coagir um comportamento enganado. Então, voltando, né? Quando a gente faz
alguma coisa errada, eu vou lá e bloqueio. Qual é o problema que eles estão falando aqui pro Bitcoin? Como as carteiras são anônimas, eu não sei. Então, no caso do CPF, você fez merda, seu CPF é cancelado e você não tem alternativa. Se tá com o seu CPF cancelado, você vai ter que usar o CPF de outra pessoa para fazer alguma coisa, né? Como as carteiras de Bitcoin são anônimas, a gente não tem a identificação de quem é o dono dela. Se eu bloquear uma carteira, eu vou lá e crio uma carteira nova e continuo fazendo o que eu estava fazendo. Então essa é a alegação do relatório do Pentágono, que no caso do Bitcoin, no caso das blockchains aqui, você não tem como, por ser tudo anônimo, eu não consigo impedir que alguém que tente agir de forma maliciosa fique trocando de identidade para continuar fazendo essa tentativa de maliciosa. Certo? Essa é a ideia do custo Síbio aqui que eles estão falando. Só que, no caso do Bitcoin, principalmente, que a gente está falando de... E aí a gente vai ter uma questão aí do Proof of Stake e do Proof of Work. No caso do Bitcoin, mesmo que, né, eu não preciso, realmente eu não consigo impedir que um nó malicioso, alguém malicioso, continue trocando de endereço e tentando fazer coisa errada de novo. Só que a gente tem a teoria dos jogos aqui na história. E no caso do Bitcoin, principalmente, você quer prova de trabalho, eu preciso trabalhar primeiro para conseguir fazer isso. Se eu tentar fraudar a rede, por mais que eu seja vários nós, eu vou ficar com vários nós tentando fraudar a rede e vou ficar gastando dinheiro. E a hora que eu conseguir minerar fazer uma mineração de alguma coisa errada, eu não vou receber esse prêmio, porque os nós validadores, os próprios outros mineradores vão ignorar a minha transação, vão ignorar meu bloco e eu vou ter gasto um dinheiro enorme com isso. Então, ainda que a informação é enganosa, por quê? Porque é verdade que a gente não consegue excluir um nó malicioso, né, um nó maldoso na rede. Eu não consigo impedir que ele volte, porque eu não consigo identificar ele. Isso é verdade. Só que isso não é um problema do Bitcoin, porque da forma que o Satoshi já fez o Bitcoin, a gente já tem uma proteção para isso, que é a própria prova de trabalho. Quando a gente vai para o Proof of Stake, isso muda um pouquinho de figura, né? Isso pode ser um problema um pouquinho maior. Por quê? Quando você tem na prova de stake, né, o Proof of Stake, que é a prova de capital ali. Eu sou um nó grande e eu quero fazer coisa errada. Eu tento fazer coisa errada, eu vou ser punido. Eventualmente ali eu não vou poder mais participar dos sorteios que é a forma que a gente vai escolher qual vai ser o nó que vai fazer a validação naquele momento. Mas aí eu posso trocar de endereço e ficar trocando até que eu junte uma galera grande o suficiente que tem stake para conseguir fazer essa alteração, e aí seria possível. Mas ainda assim não faria sentido, porque uma vez que você conseguir um nó, juntar um número específico de nós ali, mesmo no Proof of Stake, né, para fazer esse tipo de alteração na blockchain, você faria com que ela perdesse totalmente seu valor também. Porque aí você descobrir que tem o ataque de 51% que muita gente tem medo, ele é um ataque que não faz sentido, a não ser que seja, por exemplo, o governo ou o Estado querendo destruir a criptomoeda, né? Então, todas essas afirmações, elas sempre vão fazer sentido por esse lado. Se o governo pudesse comprar o número de moedas, né, deter o número maior de moedas da rede, o Estado poderia sim atacar uma moeda de Proof of Stake fazendo esse tipo de alteração aqui, e é o negócio do Síbio, a gente não conseguiria excluir ele porque ele poderia ficar trocando de endereço, tá? Então essa é uma das ideias aqui que a gente teria que ver. Mesmo assim, tá? Mesmo que eu poderia ficar trocando de endereço, você teria como rastrear, porque ele precisaria, para trocar de endereço, ele precisaria mover as criptomoedas de um endereço para o outro. E ao fazer isso, a gente tem como rastrear isso. Então, ainda assim, não é uma coisa tão simples de fazer como sugere aqui a história aqui, que é essa história do ataque Síbio aqui, tá? Então, não faz sentido, não funciona, não é possível fazer esse ataque para fazer isso, né? Além de ter um custo muito alto de fazer esse tipo de ataque, ficaria inviável, né? Já estamos acabando, tá, galera? A outra reivindicação que eles colocam aqui, ó, uma subrede densa, possivelmente sem escala, de nós, Bitcoin, parece ser a grande responsável por alcançar o consenso e comunicar com os mineradores, né? A palavra consenso não é aplicada nesse artigo de forma que o Bitcoin define consenso, ou seja, que as regras do Bitcoin sejam seguidas. Isso faz com que os autores cheguem a conclusões que simplesmente não são relevantes para o funcionamento da blockchain do Bitcoin. Novamente, não importa se os nós modificam o tráfego de forma maliciosa, porque os nós econômicos que recebem transações verificam as regras do Bitcoin de modo que o tráfego modificado será considerado inválido e, portanto, ignorado. Ele está dizendo aqui o seguinte: quando a gente junta, seria possível criar um consenso de uma maioria aqui, né, um ataque de 50%, e aí voltamos para o ataque de 51%, né? A ideia aqui é falar do ataque de 51%.
Só que não faz sentido a rede se juntar e começar a aceitar coisas falsas, porque a rede perderia valor. De novo, você precisaria do Estado, você precisaria de alguém que quisesse destruir o Bitcoin, e para você conseguir isso, você precisaria que os próprios mineradores, você precisaria tomar o poder de mineração de todo mundo. Isso é praticamente inviável, né? Fica inviável de forma prática fazer isso, esse ataque, né? E a última reivindicação que eles fazem aqui, né? O protocolo padrão para coordenação dentro das pools de mineração Stratum não é criptografado e efetivamente não autenticado, né? E aqui eles estão fazendo uma mistura de informações aqui, que o protocolo Stratum é o protocolo de comunicação entre os nós aqui, realmente não tem, né? O Stratum 1.0 aqui não tem essa criptografia. Eles falam alguma coisa de senha lá, que todo mundo usa a mesma senha e tal, mas é que na verdade você não precisa de criptografia, né? Você não precisa usar esse protocolo com criptografia. Só para explicar rapidamente, a gente quando faz uma comunicação com a internet, a gente usa o protocolo HTTPS na maioria das vezes. Você vai falar com um site, você usa o protocolo HTTPS. O que esse protocolo faz? Ele criptografa a comunicação entre nós dois. Para quê? Para que ninguém consiga ler o que eu estou mandando para você, o que você está mandando para mim. No caso do Bitcoin, né, no caso desses nós aqui, que é o que eles estão atacando, está dizendo que não tem criptografia nessa comunicação. Mas a gente não precisa de criptografia nessa comunicação, porque as transações, todo o processo de comunicação, ele já é assinado digitalmente. E com a assinatura digital você consegue validar se aquele negócio está válido ou não. Então, na prática, isso não é uma falha de verdade, não é uma falha que causaria problemas, até porque, né, do tempo que existe o Bitcoin já, isso já teria sido explorado, com certeza, para fazer algum tipo de ataque, nunca conseguiram. Né? E agora já tem o Stratum 2, a versão 2 que já tem mais segurança, mas de qualquer forma, isso não é um ponto que realmente faça diferença. Então, pegando aqui os pontos principais aqui da tese, quem quiser, eu vou colocar aqui os links na descrição do vídeo aqui agora para vocês, ó. Eu vou colocar o link aqui da Swan, tá? Logo, deixa eu colocar aqui, peraí. Vou colocar o link do artigo da Swan, vou colocar o link aqui do artigo da Tech Republic e vou colocar o link já direto aqui do PDF para vocês. Quem quiser ler, tá tudo em inglês, tá? Eu traduzi aqui pelo tradutor para ficar mais fácil. Mas quem quiser ler, os links estão na descrição aí. Quem quiser dar uma olhada nisso, vale a pena. Agora é o seguinte, né? Finalizando aqui esse assunto especificamente, né? É óbvio, né, que esse negócio do Pentágono, ele tá vindo como um food mesmo, como a galera tava me acusando de fazer aí, né? A ideia é essa mesmo, né? No momento em que o mercado já está fragilizado, é óbvio que os abutres vão vir e vão atacar. A gente está vendo inúmeros abutres, né? No mercado tradicional, principalmente um monte, mas assim, ó, tá vindo de quilo o número de pessoas dizendo que o Bitcoin não tem valor, o número de pessoas dizendo que o Bitcoin nunca deveria ter valido nada, ou que o Bitcoin não funciona, e que o Bitcoin é pirâmide, que o Bitcoin é bolha, né? O número de entidades atacando o Bitcoin nesse momento é gigante. Por quê? Porque o Bitcoin está sofrendo, as criptomoedas estão num momento de fragilidade, que não é causado diretamente por elas, né? É uma junção de fatores macroeconômicos, como a gente já falou várias vezes aqui, né? A economia mundial está fragilizada, a gente está com uma série de problemas na economia mundial, de inflação, de alta taxa de juros subindo, a guerra na Rússia ainda, parece que a galera, finalmente, a China vai atacar Taiwan lá, estão falando de atacar Taiwan, então tem um monte de coisa acontecendo que fragiliza a economia de uma série de formas e os ativos de risco sofrem, principalmente com a alta de taxa de juros, né? E também a diminuição da liquidez. Então tudo isso afeta as criptomoedas. E aí juntou esse cenário todo negativo com a quebra lá da Terra Luna e mais algumas outras coisas que estão quebrando na sequência, né? A Three Arrows Capital aí, que acabou de quebrar, Celsius, e mais um monte de problemas que estão aparecendo aí em decorrência dos efeitos que foram causados tanto pela alavancagem de forma geral quanto pelo problema da Terra Luna. Tudo isso ao mesmo tempo está fazendo com que o Bitcoin, né, as criptomoedas, passem por uma crise de confiança, né? E aí a gente vê isso tudo acontecendo, essa crise de confiança acontecendo, e aí, obviamente, essas entidades, esses seres do pântano aí, vão aparecendo para falar que o Bitcoin agora não vale nada, que tinha razão, que é isso e tudo mais. E muitas pessoas vão acreditar, né, nesse food, nessa capa clickbait que eu fiz aí. Muita gente vai acreditar que deu ruim mesmo, que o mercado não aconteceu, e vai acabar saindo do mercado, né? E nós que conhecemos, entendemos mais a fundo como é que isso tudo funciona, estaremos aqui, seguiremos comprando, seguiremos investindo, e lá na frente nós que estamos, né, todos nós que estamos, que entendemos o que acontece, vamos olhar para frente e entender
olhar para o passado, né, e ver que nosso patrimônio foi aumentado, que a nossa, né, que a gente tem o poder sobre o nosso próprio dinheiro, enquanto essas pessoas que estão aqui só fazendo esse food, fugindo no meio do caos aqui, infelizmente vão ficar pelo caminho aí, amargando prejuízos grandes, muitos que não acreditaram, que olham esse tipo de notícia e acreditam nisso, vão ficar pelo caminho, infelizmente, vão achar que as criptomoedas não servem para nada, enquanto a gente vai estar aqui para colher esses frutos, né? Então, só para fechar aqui o título da live aí, que era essa história do Pentágono aí, não tem nenhuma alegação ali, não tem nada que eles tenham trazido que não fosse algo que a gente já conhecia, e principalmente, né? O Pentágono quer comprar seus bitcoins, não venda. Boa, Adriano, é isso aí mesmo. E principalmente, ainda que eles tivessem encontrado realmente alguma fragilidade, isso seria bom, porque aí o Bitcoin poderia corrigir, se fosse o caso, né? Se tivesse realmente alguma fragilidade que fosse muito grave, né, o Bitcoin poderia facilmente fazer uma correção e arrumar esse problema, né? Porque ele é um software, a gente conseguiria resolver esses problemas. Mas, de fato, não tem nada aqui que seja realmente relevante, grave o suficiente para a gente ficar com medo. O Bitcoin segue com seus fundamentos intactos, segue com seus fundamentos em melhora constante, e a gente não tem por que ficar com medo dessa história aí do Pentágono. Show? Então, basicamente é isso. Tchau, pessoal! Tchau! Falou, falou, tchau. Tchau.